Guerreiros e guerreiras, vamos direto ao ponto. Se existe uma verdade inegociável sobre o casamento, é esta: ele foi criado por Deus para refletir a sua imagem. Quando olhamos em Gênesis 1, 26 e 27, vemos que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso significa que homem e mulher juntos são um reflexo de quem Deus é. Agora, pense comigo. Se fomos criados para refletir Deus, será que podemos viver um casamento cheio de desentendimento, críticas e distanciamento? Claro que não. Muitos casais chegam ao aconselhamento com uma visão distorcida do casamento, achando que o cônjuge está ali para completar o que falta nele. Mas o Dr. Gary Chapman, terapeuta e autor de As 5 Linguagens do Amor, nos lembra: o casamento não nos torna completos, mas revela quem realmente somos. Casais, a imagem de Deus em vocês é a base da sua identidade. Quer um exemplo bíblico? Adão e Eva, eles foram o primeiro casal criado para viver essa unidade perfeita. Mas o que aconteceu? Quando pecaram, perderam essa unidade, começaram a se culpar e a se afastar um do outro e de Deus. Isso acontece até hoje. A boa notícia: você sabia que você e seu cônjuge podem restaurar essa imagem de Deus em seu casamento? Aí você pergunta: como? Renovando a nossa mente. Lembra do que falamos na aula sobre o que é a terapia cognitivo-comportamental? Romanos 12:12 diz o quê? Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Se queremos um casamento que reflete Deus, precisamos pensar como Ele pensa. Mas como fazer isso na prática? Preste atenção. Como casal, vocês já perceberam como um simples pensamento pode mudar toda a dinâmica do relacionamento. Não percebeu? Vou dar um exemplo. Você chega em casa depois de um dia cansativo, seu cônjuge está no sofá e não fala nada. Qual é o seu primeiro pensamento? Ele não se importa comigo. Só eu me esforço nesse casamento. Ele poderia pelo menos perguntar como foi o meu dia. Esses pensamentos geram sentimentos como raiva, frustração e desvalorização. E no final, o que acontece? Frieza, distanciamento e discussão. Mas e se você mudasse o seu pensamento? E se ao invés de pensar, ele não se importa, você pensasse, talvez ele também tenha tido um dia difícil. Será que ele está precisando de apoio agora? Como posso demonstrar amor mesmo sem receber o que eu quero? Isso muda tudo, não muda? Porque quando renovamos nossos pensamentos, mudamos nossas reações. A terapia cognitivo-comportamental nos ensina que pensamentos geram emoções que geram comportamentos. E a Bíblia já nos ensinava isso muito antes. Quer ver? Vem comigo, eu vou mostrar para você. Provérbios 4:23. Salomão disse assim: acima de tudo, guarde o quê? O seu coração. Guarde o seu coração, pois dele depende o quê? Toda a sua vida. Seus pensamentos afetam ou não afetam o seu casamento? Fala comigo. A Bíblia já falava sobre isso ou não falava? Um casal bíblico que viveu essa realidade foi Abraão e Sara. Quando Deus prometeu um filho a eles, Sara riu, porque pensou, isso é impossível. Gênesis 18:12. Agora, por que isso aconteceu?
Sara permitiu que o tempo gerasse pensamentos do tipo: Deus se esqueceu de nós. A promessa não vai ocorrer. Já estamos velhos demais. Esse pensamento de dúvida é tão verdadeiro que ele gerou ansiedade e ela tentou resolver do jeito dela, dando sua serva Agar a Abraão. O resultado? Conflitos, ciúmes e dor no casamento. Se Sara tivesse renovado sua mente com a verdade de Deus, teria construído paz em seu casamento. E você, como tem alimentado seus pensamentos no casamento? Agora, como transformar essa realidade? Como restaurar a imagem de Deus no casamento? Chegamos a um ponto principal da nossa palestra. Sabemos que fomos criados à imagem de Deus. Sabemos que os nossos pensamentos afetam o nosso casamento. Agora, como restaurar essa imagem? Então, precisamos aprender a refletir o caráter de Deus em nossa relação. O Dr. John Gottman, um dos maiores estudiosos sobre casamento, diz: casamentos felizes não são aqueles sem problemas, mas aqueles em que os parceiros sabem reparar as rupturas com respeito e amor. E quem nos ensina isso melhor do que Deus? Ele nos criou para sermos amorosos, pacientes e cheios de graça. Se queremos restaurar o casamento, precisamos olhar para Efésios 4, 2, 3. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso significa que quando seu cônjuge errar, você pode reagir como Cristo reagiria. Quando houver um conflito, ao invés de querer estar certo, busque restaurar a paz. Quando a frustração vier, lembre-se de que vocês foram criados para refletir a glória de Deus juntos. Querem um último exemplo bíblico? Priscila e Áquila são um casal incrível na Bíblia. Atos 18, vemos que eles trabalhavam juntos, serviam juntos e ajudavam a igreja. Eles são um exemplo de casal que colocou Deus no centro e viveram um casamento forte e equilibrado. E vocês estão dispostos a restaurar a imagem de Deus no casamento? Casais, hoje vimos que fomos criados à imagem de Deus e isso deve refletir no nosso casamento. Nossos pensamentos influenciam nossa relação e podemos renová-los. Precisamos refletir o caráter de Deus no casamento através da graça, paciência e amor. Agora pergunto: seu casamento reflete a imagem de Deus? Se não, a boa notícia é que sempre há tempo para mudar. Se você ainda não assistiu aos primeiros 4 episódios da nossa série, O que é a terapia cognitivo-comportamental para casais, eu recomendo muito. Vai lá. Neles, falamos sobre os fundamentos da TCC e como ela pode ajudar você a mudar sua mentalidade dentro do casamento. E fiquem ligados, porque o episódio 5 não acabou, vai ter a parte 2 deste episódio. Vamos aprofundar esse tema e falar sobre como lidar com os desafios diários sem distorcer a imagem de Deus em nossa relação. Vamos junto nessa? Nos vemos na parte 2 do episódio 5. Até lá, Deus abençoe!